Conheci outrora uma família que morava em São Clemente. Havia em casa agradáveis reuniões de que fazia os encantos uma filha, bonita moça de 18 anos, corada, com aurora e loura como o sol. Amália seduzia especialmente pela graça radiante e pela viçosa e ingênua alegria que manava nos lábios vermelhos, como dos olhos dos topázios que rojava a luz da beleza. Sua risada argentina era mais cintilante das volatas, que ressoavam entre os rumores vestidos da casa, onde à noite o piano trinava sobre os dedos ágeis da melhor discípula do Arnaud. Arnaud fazia referência ao pianista e compositor italiano Achille Arnaud, 1832 a 1894, que viveu no Rio de Janeiro, dedicando-se sobretudo ao magistério e à sua composição. Acontecia-lhe chorar algumas vezes por causa de seu vestido, que a modista não lhe fizera a gosto, ou a um baile muito desejado que transferia muitas lágrimas efêmeras, que saltavam em bagalas das grandes olhos luminosos. Iam nas covinhas da boca transformar-se em cascata de rios frescos e melodiosos. Tinha razão de folgar, era o carinho dos pais e a predileta de quantos não a conheciam. Muitos dos mais distintos moços da corte a adoravam. Ela, porém, preferia a insensação de menina, e não pensava escolher um dentre tantos apaixonados que a cercavam. Os pais, que desejavam muito vê-la casada e feliz, sentiam quanto ela recusava algum partido vantajoso, mas reconheciam ao mesmo tempo que formosa, rica e prendada como era, a filha tinha o direito de ser exigente e confiavam no futuro. Outra bem diversa era a causa da indiferença da moça. Amália não acreditava no amor, a paixão para ela só existia no romance. Os envelos de duas almas, literatura complicada, hein, tchê? Duas almas a viveram uma da outra, não passavam de arrobas de poesia, que davam uma comédia quando a queriam transpor para o mundo real. Tinha sobre o casamento ideias muito positivas, considerava o estado conjugal em simples partilha de vida, de bens, de prazeres e trabalho. Estes não os queria, o mais ela o possuía e gozava, mesmo solteira, no seio de sua família. Era feliz, não compreendia, portanto, a vantagem de ligar-se para sempre a um estranho, no qual podia encontrar um íncipido companheiro, se não fosse um tirano doméstico. Estes pensamentos Amália não os enunciava, nem os errangia em opiniões. Eram apenas os impulsos íntimos de sua vontade, obedecendo a eles, não tinha menor pretensão à extrinsicidade. Ao contrário, como sabia do desejo dos pais, aceitava de boa mente e corte de seus admiradores, mas estes bem percebiam que para a travessa risonha vestual, ou seja, sacerdotista de deusa romana Vesta, as vestais eram mulheres muito bonitas que deviam guardar rigorosa castidade. Por extensão, o vocábulo passou a designar mulher pura e virginal. Dos salões, o amor não era mais do que um divertimento da sociedade, semelhante à dança ou à música. Conversando a sua independência de sua filha querida e moça da moda, Amália não nutria prejuízos contra o casamento, que aliás aceitava como uma solução natural para o outono da mulher. Ela bem sabia
que depois de haver gozado da mocidade, no fim de sua esplêndida primavera, teria de pagar o tributo à sociedade. E como os outros, escolher um marido, fazer-se dona de casa e rever nos filhos a sua bela desvanecida. Até lá, porém, era e queria ser flor. Das 2 lições da botânica lhe ficara bem viva essa recordação, que o fruto só desponta quando as pétalas começam a afanar-se. Se vem antes disso, eiva. Essa moça pertencia a uma variedade de mulher, que se pode bem classificar como gênero rosa. São elegâncias que só florescem bem no clima ardente do baile, ao sol do gás, a luz e a alma de sua formosura. Na sombra desfaleçam e murcham. A Amália vivia no salão, só deixava para repousar. Seu dia e noite eram lustres por astros. Quando em toda a cidade não havia divertimento algum que o atraísse, ela passava a noite em casa, mas com seu piano, o seu contentamento e sua graça, improvisava uma festa. A volubilidade desse gênio não era, como alguns supõem, o efeito de sua alma fria, indiferente e egoísta. Enganavam-se aqueles que viviam do Sr. Vega, uma das moças embotadas pela vida precoce da sala. Ao contrário, pela severa educação que recebera, ou por tardio desenvolvimento, Amália conservar-se criança, além do período natural da infância. Aos 17 anos ainda se lembrava de suas lindas bonecas, bem guardadas em uma cômoda, onde as conservara com recordação da meninice, e mais de uma vez aconteceu-lhe no dia seguinte em um baile representar ao vivo com essas figuras de cera e cetim as quadrilhas que dançara. Quando o coração menino dessa moça elegante e espirituosa pulsou pela primeira vez, já tinha ouvido tantas vezes declarações e protestos ardentes, que não passavam por ela de uma linguagem polida e lisonjeira, adotada pela sociedade, ou na sociedade. Gabar-lhe a beleza ou elogiar-lhe o vestido era a mesma fineza. Quando um dos seus apaixonados animou o primeiro a dizer com uma voz trêmula que amava, ela ouviu calma, sem a menor emoção, como se falasse de música ou de pintura. O que lhe causou algumas surpresas foi seu esforço e turbação do cavalheiro ao proferir aquelas palavras. Entretanto, quem observasse a vida íntima dessa moça conheceria o fundo da sensibilidade e ternura que havia sobre a aparência frívola e risonha. Não só tinha amor extremo às família de dedicação pelas amigas, mas em certos momentos, como se afogasse em uma exuberância no coração, cobria a mãe de carinhos. Alguma vez, nas horas de repouso, quando a imaginação vagueia pelo azul, ela fazia também como todas as moças o seu romance, com a diferença, porém, de que as outras era a esperança de seu futuro ardente, a aspiração da alma, enquanto o seu não passava de do sonho fugaz ou simples desvaneio do espírito. Um traço singular destas cismas é que elas faziam contraste ao modo habitual da moça, ao seu gênio. Essa natureza alegre e expansiva, esse coração incrédulo e desdenhoso, quando faziam os seus idílios, reservava sempre para si a melancolia, a abnegação e o obscuro marítimo de sua paixão infeliz. Seria um pressentimento? Ou, creio eu, que não era senão uma antítese natural da imaginação com o espírito. É muito frequente encontrar-lhes caracteres joviais de quem tem sentimento e elegância, e ao contrário, misantropos com uma veia cômica inexaurável. Observe que nesses dos últimos parágrafos o narrador aborda 2 faces do temperamento da Amália. Da mesma forma que ela mostra alegre, também permitia momentos de solidão e de tristeza.